Meu nome é Ana Paula, e isso aconteceu há muitos anos em Belém. Embora eu não seja a protagonista direta da história, e sim minha irmã Ana Maria, pude testemunhar muitas das coisas estranhas que começaram a acontecer naquela época. Tudo começou quando eu e ela fomos passar alguns dias com nossos pais, em nossa antiga casa, porque Ana estava enfrentando uma depressão pós-parto. Seu filho Marcos tinha apenas 3 meses naquela época e era uma verdadeira fofura. Nossos pais ficaram muito felizes em nos ver, já que ainda não tinham tido a oportunidade de conhecer o bebê pessoalmente. Mas a primeira coisa estranha que notei, e que depois Ana confirmou também, aconteceu logo na porta de entrada. Nossa mãe pegou Marcos no colo com muita emoção, toda sorridente. Porém, alguns segundos depois, ela começou a observá-lo atentamente e então olhou ao redor, como se estivesse verificando se não havia ninguém por perto. Naquele momento tive vontade de perguntar por que ela havia feito aquilo, mas preferi ficar calada e simplesmente entramos na casa. Depois que nos acomodamos, ela comentou que teria sido melhor se tivéssemos avisado com mais antecedência que iríamos visitá-los, para que pudessem se preparar melhor. E sinceramente ela tinha razão. Nós só avisamos quando já estávamos entrando no carro, e quando chegamos à casa ainda estava meio bagunçada. Lembro que respondi dizendo que aquilo não importava, porque o importante era estarmos juntos. Sempre tivemos uma boa relação com nossos pais, embora eu precise admitir que eles eram um pouco estranhos em certas coisas. Eram principalmente muito reservados e ciumentos em relação à vida deles como casal. Naquela noite jantamos juntos, vimos álbuns antigos de fotografias e como Ana já estava há dias dormindo mal, decidiu se deitar cedo e deixar Marcos conosco por um tempo. Fiquei responsável pelo meu sobrinho e quando ele começou a pegar no sono, o levei para o quarto. Havíamos colocado o berço entre a cama de Ana e a minha, de modo que pudéssemos observá-lo facilmente durante a noite. Depois voltei para a sala para conversar mais um pouco com meus pais. Já passava da 1 da madrugada quando o sono bateu, então nos despedimos e fui me deitar. Apaguei a luz e me acomodei na cama. Pouco tempo depois, acho que não tinham se passado nem 10 minutos, comecei a ouvir um grasnado parecido com o som de uma ave. A janela ficava bem ao lado da minha cama, então não precisei me levantar para verificar. Apenas me sentei e afastei a cortina. A lua estava cheia, iluminando tudo lá fora, mas não havia nada no quintal. Ainda assim, o som parecia muito próximo, como se o pássaro estivesse logo abaixo da janela. De repente, o ruído cessou. Logo em seguida, começaram alguns sons secos na parede, como pequenas bicadas ritmadas contra o muro. Peguei o celular para iluminar com a lanterna sem precisar acender a luz principal e percebi algumas rachaduras no batente da janela. Achei que talvez elas sempre tivessem estado ali e ignorei, enquanto tentava descobrir o que estava fazendo aquele barulho. Então os sons mudaram de lugar. Agora vinham do teto, exatamente acima do berço. Marcos começou a chorar imediatamente, o que me surpreendeu bastante porque o barulho nem era tão alto assim e aquele bebê costumava dormir profundamente. O peguei no colo para acalmá-lo e tentei dar a mamadeira, mas ele recusava. Não parava de chorar de jeito nenhum, até que Ana o pegou nos braços. Quando fomos colocá-lo de volta no berço, percebemos que o lençol estava úmido. Mas não era urina. Era uma coisa parecida com saliva. Verificamos a boca dele, a fralda, tudo. Mas com total certeza aquilo não tinha vindo do bebê. Achamos estranho, porém estávamos cansadas demais. Acabamos supondo que talvez ele tivesse babado muito dormindo ou até regurgitado um pouco do leite. Trocamos o lençol e o colocamos novamente no berço. O restante da noite passou sem mais incidentes. Na manhã seguinte não quis comentar nada com minha irmã, mas notei algumas marcas na madeira do berço. Pareciam arranhões. Aquilo me incomodou bastante.
Tentei encontrar alguma explicação lógica, mas nada fazia sentido. Marcos era pequeno demais para fazer aquilo, não tinha força alguma, e nem nós nem nossos pais teríamos motivo para arranhar o berço daquela forma. Além disso, não havia cães nem gatos na casa. Respirei fundo e tentei me convencer de que não era nada. Mais tarde, quando eu e Ana íamos sair, nossa mãe insistiu para que deixássemos o bebê em casa. Nossa ideia era levá-lo para passear, mas imaginei que ela apenas quisesse ficar com o neto e cuidar dele. Ana aceitou. No começo estávamos nos divertindo bastante, relembrando histórias da época do colégio, mas depois de um tempo comecei a sentir algo estranho no ambiente. Ana estava distraída demais para perceber, mas eu notei claramente uma senhora nos observando enquanto comprávamos algumas coisas para o bebê. Quando finalmente chegamos ao caixa, aquela mulher se aproximou e nos pediu que tivéssemos muito cuidado com a criança. Ela disse que aqueles dias não eram seguros, mas se recusou a explicar melhor. Ana achou aquilo exagero, mas eu fiquei profundamente nervosa. Na mesma hora me lembrei de todas as coisas estranhas que tinham acontecido durante a noite. Naquela noite fui dormir antes da minha irmã. Por volta das 2 da madrugada, ouvi novamente os sons de bicadas na parede. Virei para olhar Ana e Marcos. Ambos estavam no 12º sono. Afastei a cortina e vi uma marca no vidro da janela, como a impressão de um dedo. Fechei a cortina imediatamente. Então o som se moveu para o teto outra vez, exatamente acima do berço. Senti dificuldade para respirar naquele momento, porque comecei a ligar os acontecimentos e percebi que alguma coisa realmente ruim estava acontecendo. Lembrei das histórias que escutava quando era criança, sobre bruxas caminhando pelos telhados durante a noite. Então me levantei e olhei para cima. O teto era de concreto, mas mesmo assim consegui enxergar uma pequena rachadura. Apontei a lanterna para ela e juro pela minha santa mãe que vi um olho me encarando através daquela fresta. Aquilo parecia um pesadelo. Soltei um grito incapaz de compreender o que estava vendo. Então, de repente, a rachadura desapareceu. Aquilo me fez pensar que talvez eu tivesse tido algum tipo de sonho lúcido, mas a sensação horrível dentro de mim permaneceu. Ninguém acordou por causa do meu grito. Mas no chão, embaixo do berço, havia novamente um charco daquela coisa espessa parecida com saliva. Limpei tudo e permaneci acordada pelo resto da madrugada, olhando Marcos e minha irmã. No dia seguinte tentei conversar com minha mãe, mas ela evitou o assunto, como se aquilo lhe causasse um enorme desconforto. Naquele dia decidi não sair de casa. Enquanto meus pais, Ana e Marcos, estavam fora, aproveitei para limpar o quarto. Foi então que encontrei debaixo da cama de Ana uma pena preta. Grande e muito estranha. Eu não fazia ideia do que era aquilo, nem do motivo de estar ali. Então simplesmente joguei fora. O restante do dia passou normalmente. Naquela noite vi minha irmã feliz como não havia meses. Ela disse que cuidaria de Marcos sozinha, que estava de bom humor e que eu não precisava me preocupar. Então fui dormir tranquila por volta das 11 da noite, assistindo a um filme na sala. O que me despertou não foi o desconforto de dormir ali. Foi o barulho vindo do quarto. Primeiro as bicadas, depois algo diferente. Passos leves e irregulares dentro do quarto, misturados ao choro de Marcos. Tentei ignorar, pensando que Ana estivesse cuidando do bebê. Mas um pressentimento horrível tomou conta de mim. Corri até o quarto. Quando abri a porta, vi uma presença ao lado do berço. Era uma figura humana, mas não era Ana, porque ela estava dormindo na cama. A figura parecia uma mulher curvada sobre o bebê. Gritei. Dessa vez, Ana acordou imediatamente. Acendemos a luz e aquela entidade desapareceu no mesmo instante. Mas deixou provas suficientes de que estivera ali. Marcos tinha marcas nas mãos e abaixo dele havia novamente um grande charco daquela coisa. Ele começou a chorar e Ana o pegou no colo desesperada.
Passamos o restante da noite acordadas. Para nossa surpresa e também revolta, nossa mãe nunca respondeu quando batemos na porta do quarto dela. Somente pela manhã ela finalmente resolveu falar. E então nos contou tudo. Disse que naquela época comentavam muito sobre uma entidade naquela região. Ela não havia nos contado antes porque não queria nos assustar. Eu nunca tinha ouvido sobre isso na vida. Então minha mãe explicou de maneira simples que aquilo era como uma espécie de vampira de bebês. Uma criatura que sugava a força vital das crianças pequenas. E, sinceramente, eu não a julguei. Porque se eu não tivesse visto tudo com meus próprios olhos, jamais acreditaria em uma história dessas. No fim, ela ainda brigou com Ana por não ter batizado Marcos antes. No dia seguinte, nós marcamos o batizado. Após o batismo, os ruídos desapareceram completamente. Mas dentro de mim ficou uma sensação profunda de medo e tristeza. E, infelizmente, nunca mais consegui olhar para a casa da minha infância da mesma forma. Meu nome é Hélio Henrique, embora naquela época quase todo mundo me chamasse de Canela. Isso aconteceu quando eu tinha por volta de 17 anos, lá pelos anos 70. Naquele tempo não existiam celulares, nem caminhonetes boas, nem estradas como as de hoje. Para chegar a muitos ranchos, era preciso ir a cavalo, de burro, ou caminhar por horas por trilhas cheias de pedra. Eu morava com meus avós em um povoado pequeno, saindo de Minas. Era um lugar de casas baixas, com telhados de telha vermelha mesmo. Os currais ficavam colados às cozinhas. Nos quintais, sempre havia galinhas ciscando a terra. Meu avô se chamava Anselmo. Ele era tropeiro. Levava sacas de milho, feijão, sal e aguardente entre os ranchos da região. Também transportava recados das pessoas. Naqueles anos, uma mensagem podia levar dias para chegar, se ninguém passasse pelo caminho certo. Comecei a acompanhá-lo porque meu pai tinha ido trabalhar longe. Minha mãe precisava que eu aprendesse um ofício. Meu avô dizia que um homem precisava conhecer os caminhos antes de pensar em mandar na própria vida. Naquele dia saíamos antes do amanhecer. Minha avó nos dava pão embrulhados em um pano, pimentão secos, queijo e café em uma garrafa de vidro tampada com sabugo de milho. Meu avô carregava as mulas com calma, conferia as correias e sempre fazia uma pequena cruz no ar antes de sair. Nunca soube se fazia aquilo por fé ou por costume. Eu gostava de ir com ele, mesmo cansando. Os caminhos da serra eram duros, mas também havia coisas bonitas. Desfiladeiros cheios de neblina, plantações escondidas entre os morros, pequenos ranchos onde as pessoas saíam para cumprimentar a gente como se trouxéssemos notícias de outro mundo. Havia um trecho que meu avô odiava. Chamavam aquele lugar de a Subida das Cruzes. Era um caminho estreito entre duas paredes de pedra. Quase não entrava sol. A terra ali estava sempre úmida, mesmo sem chuva. Meu avô dizia que não se passava por ali depois da oração. Era assim que chamavam o momento em que começava a escurecer. Eu achava que era por causa de ladrões. Naqueles tempos havia gente perigosa escondida nos morros que assaltavam ou roubavam animais quando alguém se descuidava. A primeira vez que senti aquilo foi numa quinta-feira de agosto. Tínhamos ido entregar 2 sacas de sal e algumas ferramentas em um rancho chamado O Português. O serviço demorou mais do que o normal porque a família nos convidou para comer. Meu avô ficou conversando com o dono sobre uma mula doente. Quando saímos, o céu já estava mudando de cor. Íamos montados nas mulas porque elas já não carregavam peso. Meu avô estava sério. Mesmo assim, percebi que apressou os animais assim que deixamos o rancho para trás. A mula da frente se chamava Preta, apesar de não ser preta. Era mansa e conhecia os caminhos melhor do que muita gente.
Quando chegamos perto da subida, ela parou. Meu avô desceu e puxou a rédea com cuidado. Falou baixo com ela, como se fala com os animais para não assustá-los. A preta deu 2 passos e parou de novo. Eu ri. Disse que talvez ela estivesse cansada. Meu avô virou para mim com uma expressão que acabou com a minha graça. Mandou eu não falar besteira. Entramos na subida quando o sol já não iluminava o caminho. Ainda havia luz no céu, mas ali embaixo, entre aquelas pedras, tudo parecia mais escuro. O ar tinha cheiro de terra molhada e de fumaça. Como quando uma fogueira se apaga e no dia seguinte o cheiro ainda fica preso no lugar. Seguimos devagar. Os arreios faziam barulho, mas o som parecia abafado, como se o mato engolisse cada passo. Eu vinha atrás do meu avô, segurando a rédea de uma mula carregada com sacas vazias. A preta ia na frente, mas já não estava tranquila. Mexia as orelhas para trás e resfolegava o tempo todo. Foi então que ouvimos outro animal no caminho. Vinha atrás de nós. No começo, pensei que fosse outro tropeiro tentando nos alcançar. Era comum encontrar gente nessas rotas, principalmente quando todos queriam chegar antes da noite cair. Meu avô não olhou para trás, apenas apertou a rédea e continuou andando. O som se aproximou. Eram passos fortes, como os de uma mula grande pisando em pedra. Não parecia cansada nem desajeitada. Também não parecia natural. Era firme demais. Olhei de lado. Um homem vinha montado em uma mula escura. Usava um chapéu grande, de aba larga, tão baixo que cobria quase todo o rosto. Vestia uma camisa clara, suja de terra, e um casaco velho jogado sobre os ombros. Ele não cumprimentou. Também não pediu passagem. Simplesmente se enfiou entre mim e meu avô, como se aquele espaço sempre tivesse sido dele. Senti um desconforto estranho. Não era só medo. A mula passou tão perto de mim que senti o cheiro dela. Mas não era cheiro de animal vivo, nem de suor, nem de sujeira. Era cheiro de queimado, como cabelo chamuscado. Baixei o olhar para o animal. Foi aí que meu peito apertou. A mula tinha os olhos completamente pretos. Um preto profundo, sem o brilho úmido dos animais vivos e sem parte branca. Pareciam 2 buracos escuros cravados no rosto de uma criatura que seguia caminhando como se nada estivesse errado. O focinho estava aberto. Respirava forte, com a língua quase para fora. Da boca escorria uma baba grossa que caía em fios sobre as pedras. Quis falar com meu avô. Não consegui. O homem seguia exatamente entre nós 2. Meu avô andava rígido, sem olhar para trás. Eu segurava a rédea com força, com os dedos já dormentes. Aquele trecho pareceu não ter fim. O homem não dizia nada, apenas caminhava no mesmo ritmo. A mula dele pisava firme, com um peso estranho. E o cheiro de queimado só aumentava. Tentei ver o rosto dele, mas o chapéu escondia quase tudo. Só consegui notar parte da bochecha e a boca. A pele era pálida demais. Branca demais para alguém que vivia naqueles caminhos sob o sol. Parecia que nunca via a luz. Ele manteve a cabeça baixa o tempo todo. Não olhava para mim nem para o meu avô. Mesmo assim, eu sentia que ele sabia exatamente onde estávamos. E isso foi o pior. Sem pedir passagem, sem dizer nada, era uma presença pesada que cortava o caminho em 2. Seguimos assim por boa parte da subida. Eu ouvia a respiração da mula, os cascos batendo nas pedras e o meu próprio coração martelando no peito. De repente, o homem começou a ficar para trás. Não fez nenhum movimento brusco. Não parou. Apenas foi se afastando, pouco a pouco. A mula continuava com aquele passo firme, mas o som ia ficando distante. Quis olhar para trás. Meu avô falou sem virar a cabeça. Não olha para trás por nada.
Disse baixo, mas com uma firmeza que me gelou o corpo. Obedeci. Continuei andando, olhando fixo para as costas dele. Sentia a nuca quente, como se o homem ainda estivesse atrás de mim, inclinado sobre a sela, me observando de perto. A mula que eu levava começou a se agitar. Apertei a rédea e segui. O cheiro de queimado ainda estava ali. Às vezes parecia vir de trás. Em outras parecia grudado na minha roupa. Não paramos. Nem meu avô nem eu dissemos uma única palavra até sair da subida. Bom, e mesmo depois disso continuamos sem parar. A noite caiu de vez antes de chegarmos ao rancho. Minha avó ainda estava acordada. Tinha o fogão a lenha aceso. Provavelmente já nos esperava havia um bom tempo, porque já era tarde demais para estar na estrada. Assim que ouviu os animais no curral, saiu com uma lamparina. Olhou primeiro para nós, depois para as mulas. Meu avô amarrou a preta sem dizer nada. Conferiu as correias e fez um carinho no pescoço dela, como se quisesse acalmá-la. Entramos na cozinha. O calor do fogão bateu no meu rosto, e só ali senti o corpo começar a entender que estávamos em casa. Mesmo assim, o cheiro de queimado continuava no meu nariz. Toda vez que eu fechava os olhos, via aqueles olhos pretos da mula. Minha avó colocou um jarro de água sobre a mesa e meu avô bebeu devagar. Foi então que ele contou a história. Disse que muitos anos antes, um tropeiro havia morrido naquela subida. Era um homem conhecido por fazer negócios desonestos. Transportava encomendas entre os ranchos, mas roubava parte da carga e depois jurava que tinha perdido pelo caminho. Uma noite atravessou a subida das Cruzes, tarde demais, com uma mula carregada. Ninguém soube exatamente o que aconteceu. No dia seguinte, encontraram a sela jogada entre as pedras. Também havia cordas queimadas e marcas no chão, como se o animal tivesse escorregado e depois sido arrastado. O corpo do homem apareceu dias depois, mais abaixo. Da mula nunca mais se soube nada. Meu avô disse que desde então vários tropeiros tinham visto aquele homem quando a tarde começava a cair. Ele aparecia no meio do caminho, se encaixava entre os viajantes e seguia com eles, como se também fizesse parte da jornada. Disse também que ele não queria conversar. Queria que alguém olhasse para o rosto dele. Segundo os mais velhos, quando alguém encara aquele rosto de verdade, não sai mais sozinho da subida. Não perguntei mais nada. Naquela noite me deitei na minha cama. A casa estava em silêncio. Minha avó já tinha apagado o fogo e meu avô ficou um tempo do lado de fora, cuidando dos animais. Eu olhava para o teto de telha no escuro. Minha garganta estava seca. Minhas mãos ainda tremiam um pouco. De vez em quando parecia que alguém passava pelo curral. Também me parecia ouvir cascos batendo na terra do quintal. Podia ser a preta, inquieta, ou podia ser qualquer animal tentando se acomodar para a noite. Mesmo assim, não tive coragem de levantar. No dia seguinte, meu avô saiu cedo para o curral. Fui atrás quando ouvi ele falando com a preta. A mula estava tranquila, mas em cima estava suada, como se tivesse caminhado a noite inteira. Meu avô não disse nada, apenas passou a mão no pescoço dela e pediu que eu fosse buscar água. Depois daquele dia, evitamos a subida das Cruzes quando a tarde começava a cair. Foi então que entendi por que meu avô dizia que alguns caminhos se confundem quando chega a noite. Há trechos em que a gente não caminha sozinho. Há trechos em que algo se mete entre os vivos e segue adiante sem pedir licença. Mesmo depois de tantos anos, ainda me lembro daquela mula de olhos pretos e da baba escorrendo sobre as pedras. Mas, acima de tudo, me lembro do homem. Do chapéu, da pele e daquela maneira pesada de caminhar entre mim e meu avô. Se vocês estão gostando desses relatos, não deixe de deixar o like. Isso ajuda muito a nossa comunidade a continuar crescendo. Então, agora continuamos.
Vou escrever esse relato de forma anônima, apesar de acompanhar seu canal há algum tempo. O que vou contar para você e para a comunidade aconteceu em Casapauca, no Peru, no ano de 2007, na mina de Casapauca. Eu tinha poucas semanas trabalhando lá, por recomendação do meu tio, e ainda estava aprendendo como me movimentar dentro dos túneis. As pessoas que trabalhavam naquele ambiente não eram nada amigáveis, mas como eu era sobrinho de alguém que eles conheciam, pelo menos não mexiam comigo. Mas uma coisa era certa. Desde o primeiro dia, eu ouvi falar do Muki e me alertaram sobre ele. Diziam que era um ser pequeno que vivia dentro da mina, que cuidava dos minerais e que podia ajudar ou castigar os mineiros, dependendo do comportamento deles. Eu não acreditava nisso. Achei que era só mais uma história estranha inventada pelos mineiros, algo para assustar os novatos como eu. Comentei isso com a minha irmã mais velha, e ela disse que na internet falam que é uma lenda criada para justificar acidentes. Isso me fez baixar a guarda e não dar importância ao que meus colegas diziam. Até que certa manhã, antes de entrar no turno, um dos trabalhadores mais antigos comentou que eu estava abusando demais da sorte e que não devia entrar na mina sem levar coca, cigarros ou bebida para o Muki. Eu disse que não fumava nem bebia, e depois de rir ele explicou que muitos deixavam essas coisas como oferenda. Também me alertou para não pegar nada que não fosse meu dentro da mina. Mais uma vez, levei tudo como superstição e não dei importância. As horas foram passando e aquele dia estava frio. Até mesmo dentro da mina fazia um frio intenso, e o ar estava pesado. Alguns colegas se encostaram em uma área segura para descansar por alguns minutos antes de continuar, mas eu não conseguia ficar parado, então decidi seguir trabalhando. E não sei porquê, mas na minha cabeça pareceu uma boa ideia fumar um cigarro. Acho que já mencionei que eu não fumava, mas foi algo quase automático. Pedi alguns cigarros a um colega. Ele me deu 2 e me emprestou o isqueiro. Acendi o primeiro e fumei com uma naturalidade que me surpreendeu, mas a fumaça e o calor do cigarro não ajudavam em nada a lidar com o frio da mina. Minhas mãos estavam rígidas, e quando terminei o segundo cigarro, sem pensar, peguei a caixa inteira que um dos colegas havia deixado ali e me afastei um pouco para continuar fumando. Foi uma estupidez. Eu tinha sido avisado, mas naquele momento não estava pensando. Acho que não passaram nem 5 minutos desde que peguei a caixa, quando comecei a notar um silêncio estranho. Já não conseguia ouvir meus colegas trabalhando por perto, nem suas vozes ao longe. Era um silêncio contínuo, quebrado apenas pela minha própria respiração. Caminhei até uma área iluminada, esperando ver alguém, mas não havia ninguém. Voltei então para uma área menos iluminada para continuar trabalhando, e enquanto estava ali, ouvi passos atrás de mim, curtos e rápidos. Virei imediatamente esperando ver um dos meus colegas, mas não havia ninguém. Pensei que talvez fosse alguém passando por outro túnel, e o eco tivesse me confundido. Dei alguns passos para trás tentando ver quem poderia ser, e nesse momento caí com tudo para frente. Senti o impacto nas mãos e nos joelhos. Achei que tinha tropeçado, mas quando tentei me levantar, percebi que minhas botas estavam amarradas entre si. Aquilo não fazia sentido. Não havia ninguém por perto, e eu obviamente não tinha amarrado minhas botas daquele jeito. Levei alguns minutos para desatá-las, porque estavam presas com muita força. Enquanto estava sentado no chão, senti como se algo estivesse me rodeando, mas decidi não pensar nisso. Voltei até o grupo e continuamos trabalhando. Me designaram uma área um pouco mais profunda para escavar, e à medida que avançava, o ar ficava mais denso e a luz da minha lanterna já não iluminava com a mesma clareza de antes. Mas nada disso me incomodou tanto quanto o leve som de batidas que comecei a ouvir à minha frente. Em teoria, eu estaria sozinho ali, e o som parecia alguém batendo na rocha com uma ferramenta pequena. Parei para tentar identificar de onde vinha o barulho, mas não consegui localizar o ponto exato,
Então voltei a assumir que era eco de outra parte da mina. Continuei trabalhando, mas o som não desaparecia. Pelo contrário, ficava cada vez mais constante e mais próximo, como se estivesse se aproximando de mim. Olhei para os lados e para trás várias vezes. Não havia ninguém ao meu redor, e naquele ponto comecei a me sentir desconfortável. O espaço parecia mais estreito, embora eu soubesse que o túnel não tinha mudado. De repente, o som de batidas parou. Houve um breve silêncio, e então ouvi uma risada aguda atrás de mim. Não parecia a risada de um adulto, mas também não era de uma criança. Era como se um homem muito pequeno estivesse ali ao meu lado, e aquela sensação estranha me causou um arrepio horrível que me fez recuar. O terreno era irregular, então acabei caindo novamente ao tentar me afastar. Nesse movimento, meu capacete se soltou e caiu no chão, e a lanterna ficou apontada para um ponto baixo, perto da parede. Foi nesse momento que eu vi algo. Era uma figura pequena. Eu não consegui distinguir bem o rosto, mas vi claramente os olhos. Eles refletiam a luz de uma forma intensa, como se brilhassem por conta própria. A figura ficou parada por um segundo e então começou a correr, rindo alto, antes de desaparecer entre as pedras. Tentei gritar, mas senti que o ar não fluía direito. O espaço parecia mais fechado e eu tinha dificuldade para respirar. Era como se eu estivesse tendo um ataque de pânico ali mesmo, no meio da mina, enquanto ainda ouvia aquelas risadas. Dei um passo para trás e escorreguei de novo. Mais uma vez minhas botas estavam amarradas. Tentei me levantar, mas não tinha forças. Meus colegas ouviram o barulho e chegaram rapidamente. Me encontraram no chão desorientado e tremendo. Eles me tiraram com cuidado da mina e enquanto me ajudavam a sair, eu não conseguia explicar o que tinha visto porque mal conseguia falar. Já do lado de fora, um dos colegas disse que alguém tinha irritado o Muki e que aquilo não era coincidência. Foi então que um deles percebeu que eu havia pegado a caixa de cigarros. Todos me olharam com ódio. Tiraram o cigarro da minha mão e o capataz mandou que eu fosse embora e não voltasse. Meu tio teve que intervir por mim para convencê-los a me deixar continuar trabalhando. Mesmo assim, naquela noite e nos dias seguintes, eu não voltei para a mina. Eu estava com medo e também me sentia muito mal, com febre e vontade de vomitar. Mas no fim, decidi voltar. Cheguei com uma oferenda para o Muki e pedi desculpas. Pelo visto, funcionou. Durante os 3 meses que continuei trabalhando na mina, nada parecido voltou a acontecer. Até hoje não consigo explicar o que aconteceu naquela noite, mas tenho certeza de uma coisa. Eu não estava sozinho naquela parte da mina e aquilo que eu vi não era um ser humano comum. Eu tinha 21 anos quando isso aconteceu. Era 2017 e na época eu trabalhava meio período em um posto de gasolina a algumas cidades de onde eu morava aqui na América do Norte. Era um daqueles empregos que eu só pretendia manter por alguns meses, até decidir o que queria fazer da vida. Os turnos geralmente eram fáceis. Muito mais passar cigarros e coisas assim no caixa do que atender alguém pagando combustível em dinheiro. Durante o dia era chato, mas normal. À noite era diferente. As noites se arrastavam. O lugar parecia claro demais por dentro e escuro demais por fora, e todo cliente parecia um pouco mais estranho. Naquela noite eu estava trabalhando no turno de fechamento sozinho, e ainda penso nisso o tempo todo. O posto fechava à meia-noite. Por volta das 9 ou 10 da noite, o telefone começou a tocar. Atendi sem pensar muito. No segundo em que peguei, ouvi uma voz estranha. Era grave e arrastada, como alguém tentando soar como um assassino de filme de terror. Na hora me lembrou o Ghostface de Pânico.
Parecia muito forçada, como alguém fazendo uma imitação, mas ainda assim era perturbadora. A voz perguntou se eu estava completamente sozinho no posto. Fiquei em silêncio por um segundo, depois respondi com sarcasmo algo como: você me pegou, e desliguei. Achei que fosse algum amigo meu zoando comigo. Mandei mensagem no grupo perguntando qual deles estava ligando no posto fingindo ser um serial killer. Todos acharam engraçado e fingiram não entender no começo. Um perguntou do que eu estava falando, outro disse que estava em casa. Eu assumi que estavam mentindo, porque seria a resposta mais óbvia se quisessem manter a brincadeira. 10 minutos depois, o telefone tocou de novo. Era a mesma voz falsa de filme de terror. Dessa vez perguntou por que eu tinha desligado. De novo respondi com sarcasmo: beleza, você me pegou. A voz soltou uma risadinha baixa, estranhamente real, e não parecia brincadeira como eu esperava. E então disse que eu não deveria ser rude com pessoas que sabem onde eu estou. Desliguei de novo, mas dessa vez fiquei meio incomodado. Provavelmente ainda era uma brincadeira, mas tinha algo no jeito calmo daquela pessoa que me deixou inquieto. Tentei ignorar. Ainda havia clientes entrando o suficiente para me distrair. Tinha gente abastecendo, comprando cerveja e pegando bilhetes de loteria. Mas toda vez que o movimento diminuía, eu me pegava olhando para o telefone. Ele tocou uma terceira vez por volta das 22h40. Atendi e me arrependi na hora. A voz perguntou se o posto sempre ficava tão quieto àquela hora. Isso mexeu comigo mais do que eu gostaria de admitir. Não respondi nada. Só desliguei. Depois disso, mandei mensagem no grupo de novo, dessa vez mais sério. Disse que já tinha perdido a graça e perguntei quem estava fazendo aquilo. De novo, todos negaram. Comecei a falar com eles um por um. Era sempre a mesma coisa. Um estava com a namorada, outro mandou foto do porão de casa, outro disse que estava na casa de um amigo a quase meia hora dali. A essa altura, comecei a ficar mais irritado do que com medo. Pensei que talvez eles tivessem pedido para outra pessoa fazer aquilo. Mas a verdade é que, mesmo sem dizer meu nome, quem estava ligando falava coisas que batiam com o que estava acontecendo no posto, como o fato de estar quieto. Por volta das 23, as ligações começaram a ficar mais frequentes. Depois da quinta, parei de atender. O telefone tocava, eu ficava olhando e deixava parar sozinho. 1 ou 2 minutos depois, tocava de novo. Isso continuou por uns 15 minutos. Comecei a checar mais as câmeras. Havia algumas do lado de fora e outras dentro do posto. O lugar ficava meio isolado numa estrada que ficava bem deserta à noite. Atrás de um dos lados havia um pequeno trecho de mata e também uma área tipo um beco onde ficava a lixeira. As câmeras externas não eram boas, tinham pontos cegos e a imagem à noite era granulada. Mesmo assim, eu ficava alternando entre elas, meio esperando pegar algum amigo idiota agachado lá fora. Mas não vi ninguém. Então comecei a ouvir pequenos barulhos do lado de fora. No começo tentei me convencer de que não era nada. Um leve toque aqui, um arranhão perto da parede lateral, depois um som nos fundos como alguém pisando em pedrinhas soltas. Chegou um ponto em que não dava mais para ignorar. Mandei mensagem no grupo de novo e falei para pararem. Até mandei uma foto do posto vazio e escrevi que aquilo já não tinha mais graça. Eles continuaram negando. Um dos meus amigos chegou a me ligar do número dele. Contei o que estava acontecendo. Ele parecia genuinamente confuso e disse que não era brincadeira nenhuma, que ele não tinha nada a ver com aquilo. Disse até para eu trancar a porta mais cedo, se achasse necessário. Eu não queria fazer isso a menos que realmente sentisse que precisava. Parte de mim ainda achava que eu estava exagerando. Por volta das 23h40, entrou o último cliente da noite.
Lembro exatamente do som da porta abrindo, porque me fez dar um pulo. Olhei para cima e vi um cara aparentemente normal. Devia ter uns 20 e poucos ou 30 e poucos anos. Nada de estranho na aparência. Não estava sujo, nem mal vestido. Mas tinha uma expressão completamente vazia. Ele não disse boa noite, nada. Só entrou e começou a andar pelos corredores. Eu o observava pelas câmeras, fingindo que não. Ele demorou tempo demais para alguém que acabou comprando apenas um pacote de salgadinho. Ficava indo de um corredor para outro e parando. Mais de uma vez vi a parte de cima do rosto dele aparecer acima das prateleiras, enquanto ele olhava em direção ao caixa. E não era um olhar casual. Parecia que ele estava me monitorando. Fiquei pensando que talvez estivesse chapado, cansado ou só indeciso. Mas meu estômago já estava pesado, como se meu corpo soubesse que algo estava errado antes da minha mente aceitar. Ele ficou ali por uns 10 minutos. Então finalmente veio ao caixa com um pacote de salgadinho. Ainda sem dizer uma palavra. Eu também não falei nada. Só passei o produto. Quando olhei para o visor do caixa, tudo pareceu normal por um segundo. Então levantei o olhar e peguei ele olhando direto nos meus olhos. Ele sustentou o olhar por uns 2 segundos. Não parece muito, mas foi. Não havia expressão nenhuma no rosto dele. Depois ele olhou para baixo e pagou. Entreguei o pacote e ele se virou em direção à porta. Lembro de pensar que talvez eu estivesse exagerando e que talvez ele fosse só um cara estranho. Mas bem na hora em que chegou à porta e abriu pela metade, ele parou. Virou a cabeça de volta na minha direção sem girar o corpo totalmente. O queixo estava levemente abaixado, então os olhos olhavam para cima, direto para mim. E então ele sorriu. Até hoje não sei explicar aquele sorriso sem parecer exagerado. Parecia que ele sabia exatamente o quão perturbador aquilo era e estava fazendo de propósito. Ele saiu, mas em vez de ir para as bombas ou para algum carro, ele contornou o lado do prédio. E enquanto fazia isso, manteve os olhos em mim através do vidro. Ainda com aquele sorriso. Fiquei parado olhando até ele sair do meu campo de visão. Corri até o monitor das câmeras e segui ele por lá. Vi ele dobrar o prédio em direção ao lado da mata e desaparecer no ponto cego. Não voltou. Esperei uns 10 segundos. Depois 20. Depois 1 minuto. Nada. Isso foi o suficiente para eu trancar a porta antes da hora, mesmo ainda faltando um pouco para a meia-noite. Pode parecer exagero, mas mandei mensagem para minha família e meus amigos dizendo que tinha um cara estranho lá fora e que eu não estava mais brincando. Falei que se eu parasse de responder, provavelmente tinha acontecido algo comigo por causa dele. Fiz o fechamento o mais rápido possível. Quase não limpei nada. Ficava checando as câmeras o tempo todo, esperando ele reaparecer. Nada. Deu meia-noite e eu decidi que não podia mais ficar ali. Peguei minhas coisas, desliguei o que precisava desligar e fui até a porta da frente. Destranquei e saí. E aquele momento de ter que trancar de novo foi tenso demais, pois não consegui fazer rápido o suficiente. Quando terminei, saí correndo até o meu carro, que estava estacionado ao lado do prédio. Já estava quase chegando quando, bem na hora em que desacelerei por um segundo, ouvi passos rápidos. Pareciam passos apressados, batendo no chão na frente do posto. Virei e vi ele. Era o mesmo cara. Ele tinha surgido da esquina da frente do prédio e estava vindo na minha direção, bem rápido. Abri a porta do carro com tudo e me joguei para dentro. Tranquei e liguei o carro tão rápido que quase afoguei o motor. No segundo em que o carro pegou, engatei a ré e saí cantando o pneu dali. Olhei uma vez pelo retrovisor. Ele estava parado sob a luz, me observando ir embora. Durante todo o caminho para casa,
Fiquei mandando áudios e mensagens dizendo que eu estava certo e que eu sabia que ele ia aparecer do nada. Aquilo não era mais brincadeira nenhuma. No dia seguinte, mandei mensagem para o meu chefe e contei exatamente o que aconteceu. Disse que não faria mais turnos noturnos. Depois ele viu as imagens das câmeras. A resposta dele, sinceramente, só me deixou mais irritado. Ele ficou meio na defensiva e disse que para ele o cara parecia um cliente normal. Disse que talvez eu tivesse me assustado por causa das ligações e conectado coisas que não tinham relação. Aquilo me deixou mais irritado do que consigo explicar. Eu estava lá. Eu recebi as ligações. Eu vi aquele cara desaparecer e depois aparecer andando rápido na minha direção do nada quando eu saí. Eu não me importava se as câmeras não captaram exatamente o que eu senti. Eu sabia o que tinha acontecido. Pedi demissão logo depois. Nem discuti muito. Só falei que se ele achava aquilo normal, podia fazer o turno de fechamento ele mesmo. Saí daquele emprego com atitude, sem nenhum arrependimento.